Você tomou hate na internet? Ah, demais, né, pai? Como o Felipe era tão amado, ainda é tão amado Muito. por uma legião de fãs. Então, assim, é normal que os fãs não concordem com o resultado e vão pra cima atacando todas as pedras possíveis no adversário, no caso eu. Mas muita coisa legal aconteceu também. De fãs do Felipe que não me conheciam passaram a me conhecer, me dando parabéns pelo que eu apresentei naquele dia. Então isso foi muito legal também. Eu acho que vai muito da maturidade do fã, né? Todos nós temos. Olha lá, ó. Isso tá uma loucura. Não, muita gente ali, foi uma festa. E assim, foi muito legal e foi tudo muito intenso, né? E eu acho que tudo que é muito intenso acaba trazendo também uma repercussão muito intensa. Naquela época, a mídia do fisiculturismo não estava nem de perto hoje. Eu fico imaginando se esse combate tivesse sido hoje, cara. Meu, tinha parado a internet. Fala aí, Mauricião. Não, tinha parado a internet de um jeito se fosse hoje. Se naquela época deu aquela repercussão, imagina se fosse hoje. Realmente, não ia ter espaço para as pessoas ficarem lá dentro do evento, porque ia estar completamente lotado e fora a repercussão que ia ter na internet. Eu ficaria feliz de ter um Felipe Diogo 2, que a gente ainda não teve a oportunidade de competir junto de novo. Então, Vocês têm quantas competições ali juntas? olha, a gente se enfrentou primeiro em 2013 na seletiva do Arnold Classic. Quando teve o primeiro Arnold do Brasil, não tinha como ter os classificados, porque na Men's Physique ainda não tinha os campeonatos estaduais. Então precisou ter uma seletiva para os atletas se qualificarem para o primeiro Arnold no Brasil. A gente participou ali, inclusive o Servo estava competindo também. Chefe. É aquele campeonato do chefe. Ah, Isso. Chev. É. O servo. Sérvulo. É Sérvulo o nome do Chev, É né? o nome do chefe, mas... Então, e aí a gente competiu ali. E a princípio seriam, se eu não me engano, 3 atletas classificados, alguma coisa assim. Mas precisou de mais atleta na Men's Physique, eles classificaram os 6 primeiros e eles premiaram 2 primeiros lugares, 2 segundos e 2 terceiros. Bizarro, né? Sim, aí o Chev até hoje fala isso. É, o Thiago ficou em primeiro junto com o Felipe, eu fiquei em segundo junto com o Calmon, se eu não me engano. Não lembro, os caras das antigas que não competem mais, assim. Enfim, aí a gente foi pro Arnold Classic, aí a gente fez a nossa segunda competição junto. Nessa competição o Felipe ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E aí isso em 2014. E aí depois só o embate no Olímpia mesmo. Essa de 2014 foi que deu o profissional pro Fê? Não, nessa a gente ainda era amador e ele pegou o pro dele, eu acho que se eu não me engano, em Ohio, algum tempo depois. Foi nesse mesmo ano que ele virou pro, certo? Foi. Só que foi em Ohio, acho que 1 ou 2 meses depois. Tá. Então... E aí, em 2015, a gente foi pro Olímpia junto. Né? E aí depois disso, se eu não me engano, a gente competiu mais uma vez no Olímpia junto. E aí depois, 2018, veio de fato o confronto direto no Muscle Contest, mas depois disso a gente não competiu de novo. Legal. O que você achou? Eu vou dividir com você. O que você achou do físico que o Fê Franco apresentou em Portugal? Olha, ser bem sincero, Renato, eu não esperava que o... Na verdade, a gente pode considerar que é um retorno dele, porque ele ficou um tempo sem competir. Eu não esperava que ele fosse colocar um físico tão encaixado como ele colocou em Portugal. Então, assim, eu gostei muito do físico que ele apresentou. Tava denso, muito seco. Muito seco, ele sempre, acredito que ele sempre entra, né, com uma linha muito bonita. Mas dessa vez ele apresentou uma densidade monstruosa, assim, muito chamativa. E acredito que ele iria bem se ele tivesse continuado o planejamento de competir no Olímpia. Cara, eu não sei se o Maurício consegue pegar aí. Quando ele entrou no Portugal Pro, eu tava assistindo. Quando ele entrou, na hora que ele foi caminhando e ele encaixou a primeira pose, eu falei assim, cara, absurdo, assim, o nível de evolução. Grande, denso, empedrado, seco. Eu fiquei espantado com o físico que ele apresentou em Portugal. Sim.
foi, assim, realmente incrível. E ele trabalhou em silêncio, né? Sim. Assim, o silêncio. Um cara da mídia dele não trabalha em silêncio, mas eu tô falando trabalhando em silêncio assim, ele ficou ali guardadinho, quietinho ali, Não, ó. sem dúvida. Realmente, quem não se liga muito não prestou atenção que ele ia competir já em Portugal. Não prestou atenção nem o que ele iria apresentar. É verdade. Então, isso foi legal. E assim, e essa rivalidade que sempre existiu ali entre vocês sempre foi muito sadia e respeitada, né? Isso que é muito legal. E isso engrandece o esporte. Eu acho que a rivalidade ajuda demais o Sem esporte. dúvida. Tem algumas pessoas que esquecem que nós estamos falando de alta performance e critica. Pô, mas eu não... o cara fulano fica falando que vai ganhar dos campos. Por exemplo, esses dias criticaram duramente o Lucas Coelho porque o Lucas disse que venceria um atleta. Cara, se o Lucas não acreditar nele, quem vai acreditar? As pessoas estão muito cheias de nome toques, né? Muito cheio de não me toque, meu Deus eu do gosto sempre céu. de E comparar tiraram, com- você nunca ganharia dele, você é uma... Ô, louco! Isso faz parte do esporte. Eu gosto muito de comparar com o futebol porque eu vivenciei isso. Eu queria ser jogador de futebol. Então eu cresci na época de Edmundo, Romário. Então os caras não perdoavam. E assim, naquela época. Os caras falavam mesmo. Falava mesmo. E isso dava mídia. E de certa forma é até bom pro fisiculturista. A gente já é um esporte que não tem a mesma mídia que o futebol, que o basquete. Então a gente tem que buscar isso. E algumas formas de você melhorar a apresentação, a mídia, mais pessoas conhecendo, deixar o negócio mais interativo, é fazendo esse, digamos assim, embate, né, entre os atletas, mas de forma respeitosa e sadia. Eu acho que é muito importante o atleta saber dividir, né, o que ele tem fora do palco, o que ele tem dentro daquela profissão que é ser atleta. Então, assim, algumas pessoas não conseguem separar isso e acabam trazendo isso pro coração. Mas quando o atleta consegue separar e dividir, acho que isso só tem a como acrescentar para ele, como eu e o Kaique. A gente sempre faz umas brincadeiras com o outro, a gente participa, tá ativamente na federação. E fora disso, cara, a gente sai para depois de uma competição para comer junto, treinar junto. Então, assim, tem que saber separar. E o que fez o UFC crescer foi isso. É aquela reunião antes, o Dana White vai lá, show. coloca os caras e faz aquele combate, aquela rivalidade, e aí depois os caras vão pra casa se preparar, e aí um faz aquela provocação com o outro. Chega no final, o planeta inteiro quer ver aquela luta. Exatamente. A alta performance, o esporte, se não tem rivalidade, fica sem graça. Fica sem graça. Não tem mais o show que a galera quer ver. O fisiculturismo é isso. Então, se a gente consegue trazer um pouco dessa pimenta pro esporte, eu acho que vai ficar bem interessante. Então, mas, eu repito, as pessoas têm que saber dividir, que às vezes nem os fãs sabem dividir, né? E os caras querem te dar porrada na rua ou te ameaça na internet. Fala, pô, você é louco, mano. calma, É. Não, isso é verdade. Tem que saber separar as coisas, né? E eu acho que um exemplo muito legal é a sua amizade com o Kaique. Vocês já se enfrentaram, vocês são atletas da mesma categoria, estão no topo da categoria do Mr. Olímpia, um atual top 3, outro atual top 6, vão lá, criam uma rivalidade. O Kaique subiu no palco de Campinas, desafiou você a competir no Expo Super Show. Vocês competiram no Expo Super Show, desceram, no outro dia vocês saíram para almoçar juntos. É verdade. Você levou ele pra comer pastel? Foi nesse dia? Não, eu levei ele pra comer cookie. A gente comeu. E japonês. Tá doido pra comer japonês e a gente comeu. Na verdade, eu ia levar ele pra comer o churros, que ele veio com essa. Diogo, não sei que lá dos churros que você come aí no pós-treino. Eu ia levar ele pra comer não o churros, mas tem um churros foda lá no Rio. E aí eu queria levar ele pra comer, só que acabou que a gente não conseguiu, fomos todo mundo pro Japa comer. Mas enfim, essa amizade com o Kaique eu acho muito massa, porque assim, até é legal falar isso para as pessoas entenderem. Eu falo, Diogo, por que você não faz a mesma coisa com o Kaique que você faz com o Felipe? Assim, existe afinidade, né? Existe um trato que você tem com uma pessoa, às vezes você não tem com a outra, mas também não quer dizer que você não goste da pessoa. Você respeita, você admira, né? Mas o Kaique foi um cara que bateu o santo muito de cara comigo desde quando a gente se encontrou pela primeira vez, quando ele veio pro Brasil sozinho competir na Muscle Contest 2020. 2019. 2019, né?
Ele veio sozinho a primeira vez, tava completamente sozinho. E Ninguém eu sabia nem quem ele era. Quem ele era. Ninguém sabia, Aí cara, chegou que aqui tinha um ganhou. brasileiro que falava meio inglês com português, com sotaque. E aí ele chegou, eu vi que o cara tava muito sozinho, eu dei todo o suporte pra ele, junto com o pessoal do Team Monte que tava lá no evento. Então ele, assim, ele se sentiu muito bem, foi muito grato, e eu admiro muito isso, quando o cara, pô, tem essa postura. E a partir daí, cara, a gente começou a se falar direto, sabe? Então, assim, foi o Santo bateu com o Kaique definitivamente, e a gente conseguiu, ele ganhou essa competição, né, se classificou pro Olímpia, e aí eu vi que, cara, esse seria o barra pesada pra eu encarar nos próximos shows. Um cara que começou a formar uma amizade comigo naquele dia ali. E o Kaique é um cara muito do bem, né? Sim. Então é uma coisa assim, quem convive com o Kaique não tem como não se admirar. Ele é um cara que ele te admira como atleta, ele te vê como atleta, ele te motiva como atleta. E ele não deixa fatores pessoais afetarem a questão na questão da performance. Sem dúvida. Então isso fica muito legal. O Kaique, apesar dele... É até engraçado isso, né? Porque eu comecei a competir antes que ele, e ele começou a competir porque viu eu e o Felipe competindo. Então usou a gente como inspiração. É um cara tão implacável que ele se tornou pró, e a partir do momento que ele se tornou pró, tendo ótimo resultado no Olímpia, eu mesmo passei a me inspirar no Kaique e tentar ver o que esse cara fazia para trazer um resultado tão foda em tão pouco tempo, sabe? Então, assim, de uma inspiração que partiu do Kaique para mim e pro Felipe, eu passei a admirar, passou a ser uma inspiração mútua, né, recíproca. Eu também passei a me inspirar no Kaique, isso eu achei muito legal. E essa inspiração acaba amadurecendo a gente como atleta, né, filho? Sem dúvida. Tudo, assim, eu falo, talvez se não fosse o Kaique, eu não seria esse atleta que eu sou hoje, né, com essa mentalidade, né, eu aprendi muito a dividir uma coisa. Antes eu era um atleta profissional, mas com uma cabeça de atleta amador. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas entenderem. O Kaique era um atleta que, mesmo no amador, ele já tinha mentalidade profissional. Até porque, tudo bem, eu até entendo que ele já estava no berço do fisiculturismo, que é os Estados Unidos. Lá as pessoas... no Brasil as pessoas acham que o americano tem alguma coisa diferente, né? Que ele toma alguma coisa diferente, ou que ele usa alguma coisa... Mas não, é a mentalidade, cara. Os caras são implacáveis, eles não erram, eles treinam com força, com intensidade do início ao final da preparação. Não importa se está na semana de finalização, se o cara tá zero cabo, ele vai treinar forte demais. E não tem essa coisa de errar a preparação. Então é uma coisa que eu percebi, os caras são implacáveis. Isso ele trazia desde o amador. E eu mesmo, estando na classe profissional, eu às vezes cometi alguns erros da mentalidade do atleta amador aqui do Brasil. Então eu trouxe isso para minha vida e realmente, a partir do momento que eu comecei a observar o Kaique e mais os atletas americanos, eu consegui trazer isso para minha vida. Você é o atleta profissional com mais vitórias em shows profissionais do brasileiro, não é? Sim. Acho que é o atleta brasileiro com o maior número de vitórias em shows profissionais.